Está declarado na sua vida, tu nunca mais irá cair em pirâmide financeira. Na medida que o conhecimento entra, toda dúvida, toda incerteza é chutada porta fora e você vai entender os motivos disso neste vídeo. Meu nome é Guilherme Anoni, do Para Sempre Investidor. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, que nós falamos sobre investimentos, finanças e a forma que você lida com o seu dinheiro, de uma maneira muito fácil, inteligente e, abre aspas, eficiente, fecha aspas. Eu quero trazer um vídeo sobre pirâmide financeira com o intuito de você nunca mais voltar a cair nesse golpe. Porque desde a minha primeira palestra, lá em 2022, quando eu comecei a ideia do Para Sempre Investidor, quando eu estava montando a sequência de slides, me veio um negócio que eu falei assim, cara, no meio da apresentação eu vou quebrar a linha de raciocínio e vou botar um slide bem grande assim, você nunca mais vai ser enganado. E eu plotei o número 10%. E eu perguntei para as pessoas o que era isso. E eu falei que 10% era o que todas as maiores e melhores empresas e mais disruptivas dos últimos 120 anos rentabilizaram de média, certo? É mais ou menos nós pegarmos a economia americana e vermos que a rentabilidade média de todas as suas empresas foi de aproximadamente 10,5% ao ano. Então, com isso, nós já temos que entender uma coisa. Tudo que eu for buscar a mais do que isso, estamos falando de mercado financeiro, tá? No mercado financeiro, eu tenho que botar um risco incrivelmente maior, certo? E estamos falando de 10% ao ano, correto? Quando nós vimos casos de pirâmides, situações onde as pessoas caem, elas sofrem de uma situação chamada, que eu apelido de uma forma fácil de entender, que é a ordem das grandezas dos números. Nós temos o equivalente 1, 2, 3. Números pequenos, os primeiros aqui. Só que nós damos um peso para esses números muito pequeno, porque eles são o começo do, vamos botar assim, do alfabeto numérico, né? 1, 2, 3 é como se fosse o ABC. Eles são as primeiras letras. E a gente pensa, não, o 1 é pequeno, o 10 é grande. Tá. Só que, do 1 para o 2, você dobrou. Do 1 para o 3, você triplicou. Por exemplo, do 9 para o 10, você não dá esse pulo tão grande como você teve do 1 para o 2 ou do 2 para o 3. O que eu quero dizer com isso? Se eu falo para você, leigo no assunto, você vai ter uma rentabilidade comigo garantido de 1%, de 2% ou de 3%, você praticamente não vai dar peso para esses números da forma que deveria. Novamente, lembra da ordem de grandeza. Eles são números pequenos. O nosso cérebro olha esses números intrinsecamente a mesma coisa. Quem paga 1 paga 2, quem paga 2 paga 3 e está tudo certo. É o mesmo risco, só que nós falamos de grandezas inimaginável de diferente. Peguem um exemplo. 1,56%. Essa, meus amigos, é a rentabilidade média de simplesmente o Pelé dos investimentos, Warren Buffett. Este senhor, que é o mago dos investimentos, possui uma rentabilidade histórica de 1,53%, o equivalente a 19% ao ano. Então, é uma coisa que eu digo para as pessoas, até de uma forma mais direta, ou você é o próximo Warren Buffett, ou você é o próximo trouxa. Infelizmente, é uma dessas opções. Não tem como ser diferente. Se você quer buscar uma rentabilidade superior a isso, em alguma coisa que você viu na internet, em alguma coisa que um amigo teu te disse, em algum negócio que você, talvez infelizmente, ouviu por alguma pessoa da indústria financeira, te prometendo coisas nesse sentido, eu digo assim que é uma coisa muito triste de se ouvir. Porque você vai estar dando uma carta branca para essa pessoa. Você talvez não vai ter nenhuma capacidade de digerir esse número e entender
de que se você está lidando com algo que é realmente muito difícil, ou realmente muito arriscado, ou realmente é uma coisa muito tranquila. A pessoa fala em 2% ao mês, em 5% ao mês, com uma tranquilidade que você pensa, não, poxa, 5% ao mês deve ser fácil. Fazendo um exemplo, eu, quando comecei a investir, tem um vídeo que eu vou deixar aqui no card, que eu acho, que é a minha história de investimento. Lá eu conto uma parte onde eu digo um pouco disso e a gente consegue perceber o quanto que no começo somos dragados para situações contrárias. Então, voltando ao que eu quero dizer, em finanças comportamentais, nós temos uma equação que ela é muito curiosa, de vários exemplos que eu dou, até também em palestra, algumas outras coisas. Vamos pegar, eu vou estar botando aqui na tela para ficar mais fácil, o número 1 vezes 2 vezes 3 até 7 vezes 8. Depois, 8 vezes 7 vezes 6 até 2 vezes 1. Invertemos a ordem. E daí eu pergunto, qual destas duas equações tem o resultado maior? Geralmente, as pessoas vão levantar a mão ou vão achar que a equação que começou com 1 e termina com 8 vai dar um resultado maior do que a equação que começou com 8 e termina com 1. Nós tendemos a fixar o nosso olho para as últimas informações, chamado de recency bias, o viés da recência. A nossa mente vai constantemente apagando algumas informações e focando nas últimas coisas que a gente vê, para facilitar o raciocínio. Então eu olho apenas aquelas 3 linhas, 3 números. 6 vezes 7 vezes 8 é maior do que 3 vezes 1, 3 vezes 2 vezes 1. Então tendemos a achar que aquele número é maior, mas eles são completamente iguais. Então em pirâmide financeira nós temos esse efeito muito forte também. Nós olhamos novamente os números, a grandeza numérica lá embaixo, e as pessoas dizem simplesmente que 1, 2, 3% é tranquilo. Então eu quero que vocês entendam que é uma coisa complicadíssima, certo? Pirâmide financeira termina com vidas, termina com relacionamentos, termina com empresas, com tudo que você pode imaginar. É uma coisa cruel e triste e que não deveria existir. As pessoas que usam da incapacidade que a grande maioria das pessoas aqui no Brasil tem de acesso à educação financeira, de acesso à informação e se beneficiam dessas pessoas, isso é muito triste. Isso deveria ter leis muito mais pesadas que punissem de verdade essas empresas com uma seriedade do dano que elas causam. Nós vimos nos Estados Unidos o caso mais famoso de Bernie Madoff, o quanto que ele lesou 65 bilhões de dólares lesados até o ano de 2008. Foi realmente o maior esquema. Então a gente consegue ver que é uma mistura de ganância com uma mistura de ignorância. Então eu gostaria que vocês levassem essa informação condensada e saibam que nada é garantia. Não existe número mágico no mercado. O mercado financeiro é altamente arriscado, da mesma forma como ele deve ser recompensado no longo prazo. E a característica de uma pirâmide financeira ou de algo relacionado a isso é o enriquecimento rápido. Esses percentuais maravilhosos aí do dia para a noite, recomendações de pessoas que você joga dentro do bolo e cresce a sua remuneração, isso não existe, certo? Mas com esse vídeo, eu tenho certeza que você vai tomar uma decisão incrível de rever algumas coisas, de não cair em ciladas nesse sentido. Conte comigo, conte com qualquer dúvida que você precisa aqui no YouTube, lá no Instagram, e você pode perguntar o que quiser. Tire print de alguma situação que você esteja achando com dúvida e diga assim, ó, Guilherme, o que é isso? Como é que está acontecendo? Vai ser um enorme prazer poder te ajudar. Eu espero que ele tenha ficado esclarecedor. Curta o vídeo e envie para aquele seu amigo que precisa ouvir isso. Estamos tratando aqui, além de finanças, estamos tratando aqui quase de uma questão de saúde mesmo da pessoa, tá? Uma questão de vida, tá? Então é uma questão muito importante e vai ser sempre uma das bandeiras que eu mais vou levantar aqui. Tá bem, pessoal? Obrigado pela atenção de todos, um excelente abraço e, como sempre, nos veremos no próximo vídeo.